Nós seguimos com as entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos do município de Limeira nestas eleições 2024. E agora nós vamos bater um papo com Anderson Pereira, advogado, vereador reeleito, inclusive foi o segundo vereador mais votado nestas eleições. Anderson, obrigado por atender a nossa equipe, comparecer aqui ao estúdio, para que a gente possa bater um papo e você, evidentemente, possa falar diretamente também com a população. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Quero cumprimentar a toda a população limeirense, a todos aqueles que ouvem e acompanham o Rápido no Ar, que é uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Estamos aqui à disposição de todos aqueles que querem saber mais sobre o Dr. Anderson Pereira e aqueles que têm curiosidades para saber como é que vai se dar o decorrer do nosso terceiro mandato, que se iniciará em janeiro de 2025. Anderson, você teve uma votação maior do que na última eleição. Na última eleição foi bastante apertado. Nessa eleição foi a eleição mais tranquila que você disputou? Lucas, não existe eleição tranquila. Toda eleição tem as suas peculiaridades. Eu digo pelo resultado em si. Eu fui eleito em 2016 com 2.244 votos. 2020 é uma eleição que não foi norte para ninguém. Nós viemos com a pandemia, a eleição deveria ter acontecido em outubro, como acontece normalmente, foi adiada, redesignada para o mês de novembro. Nós perdemos o contato com pessoas, as sessões de Câmara estavam sendo de forma online, nós nos distanciamos um pouco das pessoas e o partido que eu estava à época, que era o PSDB, foi um partido que sofreu bastante por conta de nós estarmos na pandemia, o governo Dória, que era do PSDB, fechando os comércios de uma forma bastante arbitrária. Então a gente sofreu bastante. Tudo contribuiu para que nós tivéssemos ali um índice menor de votos. A abstenção que houve na eleição foi uma eleição muito apertada, uma eleição muito difícil. Nós ficamos lá com a primeira cadeira do partido à época, com uma diferença de 9 votos. Mas esta eleição nós nos reaproximamos do povo, a vida seguiu normalmente, nós atuamos de forma bastante combativa, sempre defendendo aquilo que eu entendo representar ali no âmbito da Câmara Municipal, e nos sagramos vencedores com 2.861 votos. Vereador, você percebe que grande parte da população está muito desacreditada da questão da política. A prova disso é um número altíssimo de abstenção que a gente tem visto em muitas eleições. Isso você observa também, tanto no Executivo quanto para o próprio Legislativo, uma vez que, talvez com 1.000 e poucos votos, alguns vereadores conseguiram, na verdade não, deixa eu até corrigir aqui, nós tivemos situações em que vereadores com 700, 800 votos conseguiram ocupar cadeiras. Hoje a gente vê que teve o caso da Constância, claro que foi pela questão do próprio partido, mas ela teve 1.642 votos, se não me engano, e não conseguiu a cadeira porque o coeficiente eleitoral não foi suficiente. Não foi atingido. Não foi atingido. Mas você tem percebido que está um pouco mais difícil de obter votos, por mais que alguns vereadores tenham aumentado a sua votação, hoje as pessoas, até mesmo pela própria rede social e por tudo mais, e pela própria rede social do próprio candidato, têm acompanhado um pouco mais a vida de perto, tanto do próprio parlamentar e como pessoal, mas também há muitas pessoas que não estão indo votar. Você percebe essa leitura? Ô Lucas, o que nós temos visto tem acontecido no nosso país, e isso está à frente dos nossos olhos, é a polarização política que há no Brasil.
E acho que essa é uma polarização a nível mundial. A gente vê na América do Norte o Trump com a sua adversária, a polarização política. A gente vê uma polarização política no ambiente da Europa. As eleições da França foi um exemplo disso, uma batalha da direita com a esquerda. E a política no Brasil não é diferente. 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e a direita efetivamente assume a liderança do nosso país, houve uma polarização maior. E nós começamos a perceber o que vinha acontecendo no ambiente político do nosso país. Então, isso tudo é uma contribuição para que algumas pessoas duvidem dos políticos, deixam de acreditar nos políticos e acabam sendo canceladas ou amedrontadas e não queiram ir para o ambiente da votação, não queiram registrar o seu voto e são contabilizadas no índice de abstenção. Por onde eu passei, por onde eu passo, eu sempre disse que a política gera impactos nas nossas vidas. Embora nós não saibamos em quem acreditar, embora a gente não goste muito de falar de política, embora a gente não tenha tanta paciência de acompanhar o ambiente político, especialmente no ambiente do poder legislativo. Eu sempre digo que o vereador, ele é o órgão mais próximo da população. O deputado federal, o deputado estadual, o governador, o prefeito, ele está um pouco mais distante da população. O vereador, ele está próximo à população, ao lado da população. Tanto é verdade que quando o munícipe, o cidadão, ele não consegue encontrar uma resolução para o seu problema no âmbito do poder público, ele vai lá e bate na porta do vereador, que é o ente mais próximo dele. Então, o que nós precisamos é começar a acreditar na política e entender que ela gera impactos nas nossas vidas. E é por isso que eu tenho me posicionado firmemente na Câmara Municipal, defendendo tudo aquilo que eu vejo como aquilo que representa algo de bom para nós, aquilo que representa algo salutar, algo saudável, algo que pode gerar impactos positivos nas nossas vidas. E por onde eu passo eu digo, olha, vamos gostar de política, vamos acompanhar a política, vamos entender mais sobre política, porque esta nova geração que tem vindo aí de políticos é uma nova geração diferente. Não é o tipo de político que busca atingir os seus interesses próprios na tratorada, passando por cima dos outros, com ataques, com denúncias infundadas, porque às vezes a gente sofre muito isso, com perseguições pessoais, da família, eu já sofri isso, você é testemunha disso. Então, quando nós entendermos e abrirmos o nosso entendimento, e isso já vem acontecendo, de que a política impacta as nossas vidas, nós vamos ter um índice maior daqueles que acompanham a política e que queiram registrar o seu voto para eleger de fato os seus representantes e aquilo que o eleitor entende que ele representa para cada candidato. Anderson, você sempre atuou como um vereador, um político bastante conservador, até com discursos emblemáticos, né, na Câmara Municipal. Para o próximo mandato, você pretende seguir sempre essa mesma linha? Lucas, o Anderson Pereira é o mesmo, e com o passar dos dias e o passar de todo esse processo eleitoral que a gente vem passando, com o exercício do mandato, a gente vem amadurecendo, vem ganhando experiência, mas aquilo que eu entendo como minha ideologia, aquilo que eu entendo que é a nossa regra de conduta, eu não vou abrir mão. Eu já fui muito cobrado, especialmente no meu primeiro mandato, por uma falta de posicionamento. Eu defendo a mesma ideologia desde o meu primeiro mandato, mas é no segundo mandato que a gente vê uma necessidade maior de nos posicionarmos. E o ambiente político e a polarização política têm dado esse palanque para que nós possamos entender que é necessário nos posicionarmos. Nós viemos de um governo de esquerda e um governo que procurou, de todas as formas, dominar todos os órgãos da nossa sociedade. Veja você que quando o
presidente Jair Bolsonaro assume o governo do nosso país em 2018 e um governo até 2022 em que houve uma eleição mais polarizada ainda, em que nós percebemos que, de fato, no Brasil existe direita, existe esquerda, existe uma narrativa, existe aquilo que representa para cada defensor da sua ideologia, a gente começa a perceber que existe uma ala do nosso país que aprendeu a se posicionar. Entendeu? Espera aí, eles dominaram uma boa parte da mídia do nosso país, eles buscaram dominar uma boa parte das instituições de educação do nosso país, e a gente vê isso quando houve lá aquela luta para a gente aprovar o projeto da escola sem partido, porque nós víamos à frente dos nossos olhos eles tentando implantar dentro das escolas uma educação política com um direcionamento à política daquilo que o PT, que a esquerda, defendia. E boa parte do Poder Judiciário, a gente vê, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma tendência de uma ideologia e uma defensiva de esquerda. Então, as pessoas aprenderam a se posicionar. A polarização política trouxe essa necessidade para as pessoas. Todos aqueles que às vezes achavam que a política era um pouquinho chato, já mandou uma mensaginha para o WhatsApp, para um amigo, para um parente, para um colega, dizendo, olha, vamos votar consciente, vamos ver se isso é narrativa mesmo ou se é fake news, vamos ver o que está acontecendo. Eu aprovei, a Câmara Municipal aprovou recentemente o projeto que proíbe a linguagem neutra na nossa cidade. Por quê? Porque denúncias chegaram de que haviam sido pulverizada de forma velada a linguagem neutra no ambiente das nossas crianças, no ambiente escolar. E quando esse projeto vai para a pauta, a gente vê uma população indo à Câmara Municipal. Então, para defender, para ajudar a gente a conquistar os votos, defender esse projeto. Então, a gente vê que as pessoas então estão se interessando mais. Por quê? Por uma necessidade de se posicionar em relação à política, em se interessar mais em relação à política, porque ela tem impactado as nossas vidas. Anderson, falando um pouco de Limeira, afinal de contas, segundo turno, 2 candidatos, Betinho Neves, Murilo Félix, como que você vê esta situação? E você vai ficar em cima do muro, você pretende abraçar algum dos lados, qual que é a sua posição? Ô Lucas, veja que tudo isso que nós acabamos de dizer aqui remete à eleição aqui na nossa cidade. Nós tivemos, ao longo dos anos, na nossa cidade, lideranças políticas muito fortes. Nós tivemos o prefeito Valdemar Matos Silveira, o Memal, que a vereadora Maraísa, é filha dele, foi eleita. Nós tivemos o prefeito Paulo D'Andrea, o prefeito Jurandir Paixão, e o prefeito Silvio Félix. O prefeito Silvio Félix, quando ele foi afastado das suas funções, em razão de um processo político no âmbito da Câmara Municipal, ele foi afastado com um índice de aprovação de governo de 80% da população. Então, nós tínhamos, no âmbito da nossa cidade, lideranças políticas muito fortes. Depois vem o Paulo Radiche, o prefeito Paulo Radiche, que no ambiente eleitoral ele saiu de um 3º lugar, acho que você vai se lembrar disso, para uma 1ª colocação e ganhou as eleições. No primeiro turno. Num primeiro turno. Então, por mérito dele, sim, mas também por uma questão de falta de opção, de uma falta de liderança política que se despontasse na nossa cidade. O prefeito Mário Botion ganhou a eleição em 2016, enfrentando a máquina do então prefeito Paulo Radiche, que acho que é um dos poucos prefeitos que não conseguiram se reeleger, né? Estando aí no poder, estando com a máquina na mão, estando em primeiro mandato, buscando a reeleição. Hoje, o ambiente que a gente viu, que a gente passa, são 3 opções, né? Foram 4 opções, 4 opções no primeiro turno, e a gente vê gente nova, né? Gente que nunca assumiu o poder executivo, jovens, candidatos jovens. Por quê? Porque não se despontou uma liderança.
nós não cultivamos, não criamos uma liderança. Então eu acho que a Érica Tain, que era uma das políticas mais experientes que tinha no ambiente, e não foi para o segundo turno. Então hoje nós temos 2 jovens candidatos que se apresentam à população, que um foi deputado estadual já, o outro foi vereador, e temos que analisar o projeto de governo de cada um e, além disso, ver o que cada um representa de acordo com aquilo que nós defendemos, como regra de conduta, princípios, ver quem são aqueles que estão ao seu redor. Nós temos que ver quem são a equipe. Então, eu estou analisando muito isso. Agora, você me conhece já de muitos anos, e eu não sou de ficar em cima do muro, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou me posicionar, vou manifestar a minha posição. Nós temos que analisar, e já estamos pessoal fazendo isso. Ou indicado, às vezes, pelo partido? O Lucas, partido nenhum nunca colocou amarras no Dr. Anderson Pereira. Tanto que eu pertencia ao PSDB até início de 2024. E o PSDB se mostrou um partido de centro-esquerda, mas nunca o PSDB tentou puxar minha orelha em razão dos meus posicionamentos. Hoje eu estou no PSD, que é um partido de centro-direita, mas a decisão que eu tomar, o partido tem que respeitar. Se o partido não respeitar a minha decisão, ele pode adotar as providências, ou me afastar, me expulsar, enfim. Mas o PSD é do diálogo, isso não vai acontecer, e eu vou tomar a minha decisão oportunamente, vou declarar o meu voto. Eu sempre fui um defensor de jamais anular o voto, jamais votar em branco, e nós vamos analisar as propostas, ver qual é o candidato que melhor representa aquilo que eu defendo, a ideologia que eu defendo, a minha fé, inclusive, e nós vamos encontrar aí um caminho e escolher entre um e outro quem é que nós vamos externar o nosso apoio, para que nós não fiquemos aí em cima do muro ou neutro, que jamais Dr. Anderson Pereira faria isso. Quente ou frio, morno nunca. Exatamente. Sim, sim, não, não. Vamos lá, a gente vai para o trecho de encerramento. Estou fazendo isso com todos os eleitos. Deixar um espaço aí para que você possa fazer as suas considerações finais, se quiser falar de algum projeto que você talvez já vislumbre trabalhar nesse próximo mandato, pode ficar à vontade, vereador. Lucas, eu quero me dirigir a toda a população limeirense que me ouve neste instante. Todos os vereadores da Câmara Municipal foram eleitos por uma determinada base eleitoral e, a partir de agora, nós somos vereadores dos mais de 300 mil habitantes que residem na cidade de Limeira. Nós, da porta para fora da Câmara Municipal, da porta para fora da Prefeitura Municipal, nós temos mais de 300 mil pessoas precisando usar o serviço público, usar o transporte público, usar o serviço de saúde, precisa de educação e precisa ser atendido. Nós temos que sempre combater o bom combate, nós temos que sempre defender aquilo que nós entendemos que são os nossos princípios, a nossa regra de conduta, aquilo que são a nossa ideologia, aquilo que melhor representa para nós em defesa das famílias, especialmente em defesa das crianças e dos nossos adolescentes. Os projetos de lei de nossa autoria que proíbe a linguagem neutra nas escolas, quando nós votamos favorável à proibição do banheiro unissex na nossa cidade, quando nós aprovamos a lei de minha autoria que obriga que a Prefeitura Municipal determine a Secretaria de Educação que faça a matrícula dos irmãos na mesma creche ou na mesma unidade escolar de nossa cidade, para facilitar, para que os pais tenham lá uma logística melhor, nós fizemos em favor da população. Então eu quero convidar a você para que me ouve nesse instante, para que acompanhe o mandato do Dr. Anderson Pereira. Me permita fazer aqui um merchan, mas eu quero muito divulgar o nosso Instagram. Hoje, Lucas,
E a eleição lá na nossa capital de São Paulo mostrou que as redes sociais hoje têm muita força. E a nossa maior dificuldade como vereador, tanto eu quanto todos os vereadores da Câmara Municipal, é de comunicação. Nós precisamos estabelecer uma comunicação melhor com o nosso eleitor, melhor com o nosso cidadão. E eu coloco lá no meu Instagram o dia todo a minha vida pública, a minha vida pessoal e tudo aquilo que a gente faz em favor da população limeirense. Então eu quero convidar a você a seguir o Dr. Anderson Pereira no Instagram. É Anderson Pereira Vereador, @Anderson Pereira Vereador. Você vai ver lá, que nessa nossa ferramenta de comunicação, tudo aquilo que o vereador Dr. Anderson tem feito e pretende fazer e vai apresentar à população de Limeira, sempre tendo os princípios cristãos, o conservadorismo como nossa regra de defesa, como nossa regra de conduta, e o interesse público do cidadão limeirense sempre em primeiro lugar, as nossas crianças, que no horizonte visível é o futuro desta geração, e as famílias limeirenses podem contar com a atuação, a fidelidade, a lealdade, a combatividade do Dr. Anderson Pereira na Câmara Municipal. Muito obrigado a Anderson Pereira, advogado, vereador reeleito na cidade de Limeira. Assim como eu tenho falado para todos, né, eu desejo que você possa ter muita saúde e sabedoria para que execute um bom trabalho no Legislativo de Limeira. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Este foi Anderson Pereira, vereador reeleito na cidade de Limeira. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho do vereador, você que de repente é um eleitor do Anderson, você que não votou no Anderson, votou em outro candidato, ou talvez você que nem foi votar, mas o objetivo do Rápido é bater um papo, literalmente, com todos, com os 21 vereadores eleitos. Alguns foram reeleitos, 11 na verdade foram reeleitos e 10 foram eleitos. A gente volta no próximo vídeo com outro vereador eleito em Limeira. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até o final.